Quinta-feira é dia do Momento Picanha Cultural aqui no programa Enciclopédia. O Picanha Cultural é o site criado pelo Thiago Baldi e o Henrique Susba de Oliveira, que fala sobre música e cinema com uma gordurinha a mais. E o porta-voz, Thiago Baldi, está aqui para falar com a gente. E aí, Thiagão, boa tarde, tudo bem? Como é que tá, Thiagão? Beleza? Boa tarde a ti, aos ouvintes da Rádio Univates. Obrigado novamente por nos receber, né? Ainda que o Henrique esteja em licença não remunerada da empresa, né? Ele tirou 1 ano de licença. Concedida, né? A empresa ela é moderna, ela não tem amarras trabalhistas. Trabalha por projetos, né? Isso. Que Google, então, o quê, né? Exatamente. Então, o futuro está aqui. Então o Henrique está com essa licença, então a gente está né, com a equipe, claro, né, de uma pessoa tocando o Picanha, o www.picanhacultural.com.br. Bom, desde a última vez que a gente falou aqui, há 2 semanas, eu estou vendo aqui, teve bastante música, né? Se tem nessa gordurinha a mais, se tem alguma coisa em obesidade é a música. É a música, e isso né? não é ruim, né? Não, varia, né, Thiagão, andando pelas ruas, né, os visitantes do Picanha me param, né, para conversar, né, pelo centro da cidade, na Júlio, né? Isso nunca aconteceu, na verdade. Mas as pessoas que visitam, que são próximas a nós, brincam. Prefiro mais posts de cinema, né? Tem aqueles que preferem, que entram, vamos dizer, eventualmente para ver alguma dica de filme. Outros já gostam das sugestões musicais, né? Eu tenho notado, assim, nas nossas postagens que realmente os 2 tipos de post que mais dão bom resultado é o disco da semana, né? A resenha de álbum, até porque a gente procura estar bem atualizado. E o Pérolas do Netflix. Esse é o melhor quadro. Pode ser um filme altamente desconhecido, mas o pessoal visita e procura ler o texto ou enfim, alguma coisa do tipo. Esse tipo de coisa a gente consegue monitorar lá nas visitas, né? Então a gente tem notado isso. Até aumentou a frequência do Pérolas do Netflix por causa disso, né? Afinal, toda pérola é uma joia, né? Exatamente. Então, como a gente pensa filmes meio perdidos lá no meio, assim, não é que são tão complicados às vezes, mas acaba sendo uma sugestão legal, porque aquele é um filme certeiro, ao menos na nossa concepção, evidentemente, né? As pessoas podem pensar diferente se assistirem, é uma coisa muito tranquila, mas acaba sendo um tipo de post que chama a atenção. A mesma coisa o disco da semana. A gente toda semana procura trazer um lançamento da semana, às vezes com algum atraso, porque como é um disco só, e às vezes as semanas muito boas, né? Então, nas últimas semanas, realmente foram bons lançamentos. A gente teve o do Neil Young, por exemplo, já há quase 2 semanas atrás, que fechou uma das semanas, que ele lançou um disco novo. O Neil Young, mesmo veterano, ele é muito produtivo, né? Bastante. Ele lança discos anualmente, pelo menos, às vezes a cada semestre, né? Como era no início da carreira até. Então, se ele não é mais o mesmo Neil Young de antigamente, até em termos de voz, né, a qualidade, acho que instrumental permanece mais ou menos a mesma, mas principalmente a voz a gente nota que começa a falhar um pouquinho, né? Não tem mais aquele vigor de outrora na hora de cantar um country, um rock. Ainda assim não dá para se queixar da intenção dele, né? Ele lançou um disco que se chama The Monsanto Years, né? Não sei se o pessoal já escutou, que é um disco, ele utiliza esse disco como veículo para fazer uma crítica forte à Monsanto, né? A empresa que fabrica agrotóxicos, né? Herbicida, glifosato é o nome, né? E que é aquilo que está na nossa mesa, né? Todos os dias que a gente está comendo, e pesquisas recentes mostram que nós, no Rio Grande do Sul, somos os maiores consumidores de agrotóxicos no país. A gente consome 8 litros por ano, né? Comendo tomate, pimentão, cebola, alface, né? Tá tudo lá, a gente vai somando, né? E isso para sair do corpo é muita coisa, né? É muito complicado. E tem os transgênicos ainda. Ele também faz uma crítica aos transgênicos, né? O Neil Young. Também. As letras são muito curiosas, né? Quem tiver a oportunidade de acompanhar. O disco tem um clima melancólico, evidente, né? Pelo tipo de assunto que ele está abordando, né? Mas ainda assim dá para notar uma ironia no canto, né? E até nos versos dele, né? E, bom, a gente cita ali alguns exemplos e vale a nota 7 para o disco, até muito mais pela intenção do que pelo resultado em si, né? Quem acompanha o Neil Young, e vocês até aqui da rádio sabem muito mais do que eu, por exemplo, de Neil Young, mas sabe que os discos antigos dele que são os clássicos, né? Todos aqueles que a gente gosta, o After the Gold Rush, por exemplo, né? Harvest Moon, né?
Esses são discos consagrados, os fãs gostam muito, né? Então, o Neil Young segue lançando e lançou esse aí com crítica a Monsanto, né? A gente fez uma resenha ali, até pesquisei um pouquinho, né? Como empregado da Emater, que eu sou também, são coisas que a gente procura saber, né? Não sou uma autoridade, né? Não sou um agrônomo, um técnico, né? Mas a gente procura saber um pouco disso também. Então a intenção valeu do Neil Young. Depois teve o do Mac DeMarco, né? Foi um outro disco. A gente fechou a semana com o disco da semana na sexta e na segunda-feira já colocou o novo, né? Porque o Mac DeMarco liberou o disco dele e ele é um tipo de um queridinho da música alternativa americana atualmente, né? Então ele lançou o terceiro álbum dele, o Another One. Eu já vi que tá rolando música aqui na programação da Rádio Univates, sempre atenta, né? Às novidades do mundo da música. E o disquinho dele é muito simples de escutar, 8 músicas, clima praiano, direto ao ponto. Lembra um pouco Pavement, aquela banda dos anos 90. Só que se o vocalista tivesse ido assim pra praia, né? No litoral, tivesse num clima mais de areia, assim, guarda um pouco de semelhança com o Pavement. E aí nessa pegada musical do Picanha nos últimos dias... Teve bastante música aí, né? Teve lançamento de videoclipe. O Blur lançou um videoclipe novo. O Tame Impala, né, uma das nossas bandas queridas do blog, lançou um clipe bem legal essa semana para a música Let It Happen, né? Então os clipes estão ali para o pessoal ver também. E teve também, falando em música, um quadro que voltou ao Picanha depois de algum tempo, né? Que é o Cine Música, onde a gente mistura o cinema com a música falando de uma trilha sonora. É um quadro que dá um pouco de trabalho fazer, mas tem boa resposta quando a gente coloca. E a gente falou do filme Psicose, né? E da trilha sonora tão famosa, né? Feita pelo... Sempre que se pensa em horror, em medo, em terror, aquela música vem a cara. Até quem não viu, me parece, o Psicose, sabe da cena do chuveiro, né, da famosa cena da morte da personagem Marion, né, da Janet Leigh. E eu até cito ali que a gente uma vez na disciplina de História do Cinema aqui na Univates, o professor Fábio Steyer, acho que até nem faz parte mais aqui do corpo docente, né, da instituição, mas ele fez uma brincadeira conosco onde a gente assistiu a trilha, o filme, esse trecho do filme Psicose sem a trilha e depois assistimos com a trilha, né? Claro, eu brinco ali exagerando que realmente, né, depois no volume máximo, escutando aquela trilha com aquela cena, a gente dá um impacto, né? Mas era justamente para mostrar de que maneira uma trilha sonora bem construída, apropriada para o momento, ela pode representar um ganho, né? Em qualidade, em tensão, como é nesse caso, né? E ter um papel fundamental na construção de uma obra, né? Então a gente fala ali da trilha do Psicose, que na verdade ela tem 40 pequenos excertos, assim, e todos eles têm um certo clima de tensão. Quem já assistiu o filme pode ser até aquela cena assim, dirigindo o carro, né? Ou o encontro com o Norman Bates nos corredores do hotel, vamos dizer assim. Então acaba sendo uma trilha muito marcante. E a gente indica ali o filme e a trilha, na verdade, né? Quando a gente fala no quadro Cine Música, né? E a trilha foi composta pelo Bernard Herrmann, né? Que é um... Ele compôs a trilha, por exemplo, do Cidadão Kane. Ele já não era nenhum guri, vamos dizer, quando fez a trilha do Psicose, que acho que é de 1960, por aí, se não me engano. Só que ninguém lembra da trilha do Cidadão Kane, né? Se tu perguntar pra alguém, canta aí... Faz como é que era. Rosewood. Rosewood. Mas como é que era a trilha daquele filme, a trilha sonora? Agora, pergunta para qualquer pessoa como é que era a trilhazinha da cena do chuveiro do Hitchcock. Todo mundo consegue fazer a sua maneira, né? O estridente que era aquela trilha, né? Então, para ver como ela marcou. E realmente o Cine Música tem esse propósito, né? Trazer trilhas que foram marcantes realmente para a história do cinema, tentar apresentar os porquês, né? Não somos nenhuma autoridade, como eu sempre digo aqui, mas a gente gosta de tentar exercitar, né, essa busca e trazer informação. Falou da década de 70, Tiagão, tem o Cine Baú, um filme de 62, O que terá acontecido a Baby Jane? Esse filme particularmente, eu gosto muito dele. Ele até já andou aparecendo nas listas de melhores, ele está nos 1001 filmes, por exemplo, naquele livro para ver antes de morrer, mas ele, diferente de outros filmes que já frequentaram o Cine Baú, ele não é assim uma unanimidade, vamos dizer, né? Não é um filme reconhecido, tipo um Cidadão Kane da vida, um Corpo que Cai, tipo um Poderoso Chefão, vamos dizer.
enfim, quaisquer que sejam esses. Mas eu incluí ele porque ele tem, sim, um valor de época para mim. Era uma época que Hollywood brincava muito com os seus bastidores, vamos dizer, né? Com o fazer cinema, né? Falando de si mesmo, né? Metalinguisticamente, como se diz, né? É a época ali de Crepúsculo dos Deuses, A Malvada, né? São filmes que falam de si, é Hollywood falando de si, né? E esse é um dos mais legais porque a Bette Davis, né? Ela era uma atriz mirim no filme, quando ela era nova, muito famosa. Só que quando ela se torna adulta, a irmã mais nova dela é que se torna famosa no cinema. E ela convive com aquele estereótipo que ficou da menininha que cantava e dançava nos palcos da Broadway quando ela era pequena. Só que quando adulta, ela é muito mais conhecida pelos escândalos e bebedeiras, né? Do que exatamente por algum papel de destaque, né? Então esse filme ele marcou época porque tem histórias de bastidores. Eu até tentei pesquisar, mas não encontrei, assim, que davam conta que as duas atrizes, né, a Bette Davis e a Joan Crawford, elas realmente eram meio rivais na época e tinha alguma coisa entre elas de não se gostar. E as duas fazem as irmãs, né? E o filme se passa praticamente todo num casarão com as duas, uma angústia sem fim, um terror, né? Que uma impõe a outra, né? No caso, a personagem da Bette Davis, que com aqueles olhos expressivos dela fica mais apavorante ainda com a maquiagem que fazem dela, vestida de boneca o filme inteiro, assim, com uma boneca velha, adulta, idosa, sabe? Então ela é meio insana e ela submete a personagem da Joan Crawford, que está numa cadeira de rodas, vitimada por um acidente que talvez tenha sido cometido pela própria irmã. Então é um conjunto de situações que torna esse filme para mim muito, muito divertido, apesar de dramático, né? E é o que terá acontecido a Baby Jane, né? Que apareceu no Cine Baú. Que bacana. Tem ainda o disco da semana com o Vilco, tem o Pra Ouvir, sobre a banda brasiliense o Terno, lançamento de vídeo, o Tame Impala, e ainda... E a Pérola do Netflix, um filme colombiano, Netflix, né? O Entre Nós. Não confundir com Entre Nós, filme nacional que foi lançado recentemente. E esse é mais um daqueles filmes legais do Netflix, o Entre Nós, né? Então tá bem mesclado ali, Tiagão. Basicamente música, né? Nessas últimas 2 semanas. Mas nas próximas 2 o cinema volta com toda a carga no Picanha. Mara, tem alguma coisa já programada, Tiagão? A gente vai ter o Picanha em série, né? Finalizamos... Série é complicado postar porque tem que olhar toda, né? Nós finalizamos uma que era mais curtinha, vamos tentar falar sobre ela até o fim de semana, né? Que é a série Derek, aquela com Rick Gervais. É uma comédia dramática que está no Netflix. E para a semana que vem a gente já tem a informação de lançamento de disco aí que pode ser legal também, né? Então o pessoal pode curtir o www.picanhacultural.com.br. Sempre alguma resenha de filme, de disco, né? E para tentar trazer alguma informação sobre esses temas aí, Tiagão. Que maravilha. Tiagão, valeu pela presença aqui e até a próxima. Fica aquela de Tiagão, né? Não. Vamos aproveitar, vamos deixar no aumentativo, né? Tiagão. Mas valeu, Tiagão. A gente agradece, Tiagão, né? A gente agradece novamente o espaço, né? Sempre concedido no programa e convida o pessoal para visitar a página. picanhacultural.com.br. Então isso lá. Aí. Até a próxima. Abração. Esse é o Thiago Baldi, ele e o Henrique Susba de Oliveira fazem o Picanha Cultural, o site que fala de música e cinema com uma gordurinha a mais.